é aqui que ouvimos, Senhor, pelo louvor e pela palavra. Aqui está o teu filho, Senhor. Fala, Senhor, pela tua palavra. O teu Espírito Santo é aquele que conhece os nossos corações. Senhor, tu tens, Senhor, dado para nós o privilégio de poder estar na tua casa e ouvir a tua voz. Fala conosco. Nosso coração está nesta noite preparado para ouvir a tua palavra. A tua palavra do céu. Oh, glória. Mas, irmãos, poder tomar assento, por favor? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém, irmãos? Oh, Deus eterno. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, quero agradecer a Deus primeiramente por essa rica oportunidade. Eu confesso que eu não esperava que ia pregar tão cedo. Eu fui liberado terça-feira. Os irmãos sabem, eu agradeci aqui na sexta, quero agradecer aqui no domingo, tem mais gente. Agradecer as orações dos irmãos, as intercessões, os irmãos sempre perguntando. O pastor mandou mensagem praticamente todos os dias, os irmãos orando. Graças a Deus. E Deus deu vitória, irmãos. Graças a Deus. Irmãos, é o que a gente fala, não adianta ter medo da morte. A hora que a morte chegar, a gente tem uma seita, a gente não sabe a que hora nós vamos ser chamados, né? Mas graças a Deus que eu estou criando uma teoria, irmãos. Sabe que o pregador é meio doido, né? Eu estou criando uma teoria na minha cabeça, irmãos, que quando o vírus do Covid ele cai no sangue de um crente pentecostal, irmãos, é diferente, irmãos. Fica estreito para o vírus. Não consegue prevalecer muito, irmão. Parece que o espírito vai queimando, e se era para ficar grave, fica tranquilo, e o nome do Senhor é glorificado. Graças a Deus. Foi falado aqui de fé, irmãos. Eu louvo a Deus porque Deus não nos deixa confundidos, né? Deus é um Deus que fala, irmãos, mas que a gente fica com medo. Estou morrendo de medo aqui, estou tremendo as pernas. Mas, irmãos, eu estou com tanta convicção que Deus vai continuar falando aos nossos corações hoje. Que se eu fosse você, eu já desprendia da conta, do aluguel, dos problemas, da saúde. Já se ligava no trono da graça, porque Deus vai continuar falando ao seu coração. Aleluia. Tem um hino muito lindo que diz assim, ó: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Presta atenção, ó. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai te fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus. Glória. Deu para esquentar um pouquinho aí, irmãos? Lucas capítulo 5, por gentileza. Culto sem palavra, irmãos, não é culto. Fecha, chama um 90 e vai embora. Deus seja louvado. Capítulo 5. Faz uns anos que eu preguei nesse texto, irmãos. Só preguei nele uma vez, eu vou pregar de novo. Até porque se você ler a Bíblia inteira uma vez só e não ler nunca mais, não vai resolver nada, né? Aleluia, Deus. Capítulo 5, o Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Aleluia. Graças a
Deus. Amém, irmãos? Quem encontrou aí, a pessoa do lado estiver sem Bíblia, dá uma carona, ajuda. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Meus irmãos, a pesca maravilhosa é um texto que sempre que nós vemos, nós vamos extrair delas boas lições. E eu pedi a Deus que me desse um tema, e eu comecei a orar em prol de um tema. E não tive, tentei, falei, não vou procurar nada na internet, não quero saber de Google, nada disso. E no dia seguinte Deus colocou um tema no meu coração que explodiu meu coração por dentro. Aleluia! E que tema é esse? O tema que Deus me deu nesta noite é esse: no mar do meu fracasso haverá uma pesca maravilhosa. Aleluia! No mar do seu fracasso haverá uma pesca maravilhosa. Indiferente às circunstâncias, Deus está no controle da situação. Essa é a primeira vez que Jesus vai fazer uma pregação ao ar livre. Até então ele pregava apenas nas sinagogas. E aqui o texto já inicia dizendo que ele chegando ao lago Genezaré, ali aos entornos, uma multidão o esperava. E eu acho interessante que a multidão não estava esperando Jesus para ouvir Jesus filosofar. Eles não estavam esperando Jesus para ouvir Jesus cantar uma bela canção com uma voz bonita. Eles estavam ali na expectativa de ouvirem a palavra de Deus. E eu acho lindo que quando eles estão com fome, parece que Jesus vem com a comida. Eles querem ouvir a palavra de Deus, e é justamente o que Jesus vai fazer. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que quando nós temos fome de Deus, fome das coisas de Deus, pode ter certeza que já tem um pão quentinho do céu te esperando, porque Ele te alimenta, te sustenta, Ele sabe o que você precisa e vai falar nessa noite novamente. Aleluia! A Bíblia diz que quando Jesus chega, os pescadores, Pedro, seus sócios, Tiago e João, eles desembarcaram, estavam lavando as suas redes. Por que isso? Após uma grande pesca, ou após uma noite de pesca, eles precisavam tirar as sujeiras das redes, precisavam tirar as impurezas das redes, para que elas fossem conservadas e utilizadas, que aumentasse o seu tempo de vida útil. Pois bem, é interessante que Jesus, ele entra no barco, ele não pede licença. E eu acho lindo aqui, irmãos, é que Jesus entra no barco porque o barco está disponível, o barco está vazio. E eu comecei a pensar nisso. Como é difícil, irmãos, os dias de hoje. Quantas vezes Jesus quer usar o barco de alguém, quer entrar no barco da minha e da tua vida, mas às vezes ele está tão cheio das coisas do mundo, ele está tão cheio das coisas terrenas, cheio das coisas nossas, e Jesus acaba não encontrando lugar. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para o teu coração: esvazia um pouco o teu barco, joga para o lado um pouquinho as coisas desse mundo, joga por baixo as coisas terrenas, joga para o chão, dá espaço para Ele, que Ele vai entrar
na sua vida, Ele vai entrar no seu barco e vai mudar a sua história. E Jesus Jesus senta no barco de Simão Pedro, e Ele começa a ensinar as multidões. Ele senta, Ele pede que Pedro afaste um pouco o barco da praia, que a multidão apertava demais, e Jesus começa a ensinar. Só que eu quero nessa noite que você tire a sua atenção um pouco da parte que Jesus está aqui, e agora vamos pensar para o outro lado, onde Pedro e os seus sócios, eles estão tristes, eles estão amargurados, eles são especialistas, eles são pescadores inteligentes, são pessoas acostumadas à profissão. Só que o dia que chega para eles é um dia que nenhum de nós coloca na nossa agenda. O dia que chega para eles é o dia do insucesso, é o dia do fracasso. Era um dia em que tudo tinha para dar certo, era um dia que era para ser o dia da vitória, era um dia que era para ser considerado um dia de bonança, um dia de sucesso. Só que, irmãos, chega um dia na nossa vida, que chegou na vida de Pedro, que é aquele dia que nós não queremos que chegue. É o dia do insucesso, é o dia do fracasso, é o dia da derrota, é o dia em que era para acontecer tudo certo e tudo vai por água abaixo. Eles estão lavando a rede. Eu acredito que eles estão pensando: que noite de trabalho perdida, que insucesso é esse? Nós somos experientes. Só que, irmãos, entenda uma coisa: às vezes o teu recurso não é o suficiente para garantir a tua vitória. Às vezes o meu recurso não é o suficiente para garantir a minha vitória. Mas existe um Deus nos céus olhando para você nessa noite, olhando para mim nessa noite, que esse não perde batalha de jeito nenhum. Glória a Jesus. Aleluia. Eles estão tristes, a frustração toma conta do coração deles. Só que, irmãos, o que é interessante é que o mar da Galileia, aquele lago de água doce gigantesco, com 21 quilômetros de extensão, existiam 4.000 barcos naquele lago. Existiam 4.000 barcos que Jesus poderia entrar, mas Jesus escolhe o barco certo. Jesus escolhe a vida certa. Jesus escolhe o povo certo. Jesus não erra o endereço. Ele vai no barco de Simão Pedro. O alvo da pesca aqui não é os peixes, o alvo é Simão Pedro. Jesus te trouxe no culto aqui, talvez você com alguma outra intenção, pensando em ouvir um belo hino, se confraternizar com os irmãos, mas tudo isso é só isca. Jesus te trouxe aqui para te pescar nessa noite. Aí você diz: mas irmão Paulo, já faz tempo que eu vou na igreja, faz tempo que eu sou crente. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dar uma reforçadinha na sua fé. Você ficou muito natural, eu fiquei muito natural. Passamos a confiar muito nas coisas dos homens, passamos a confiar muito nos remédios, nos médicos, nos cientistas. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para falar: eu te trouxe aqui para fortalecer a sua fé. Você vai voltar a crer novamente e saber que o teu Deus continua o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus vai no barco certo. Jesus entra no barco certo. Ele ensina. E agora, quando eles estão pensando, talvez Pedro era mais turrão, ele diz: agora Jesus vai encerrar, vai embora, e nós vamos ficar aqui, terminar, e vamos esperar que chegue outro dia. Só que Pedro, quando ele cede o barco a Jesus, ele está cuidando das coisas do reino. E quando alguém cuida das coisas do reino, o reino cuida das coisas dele. É tudo uma questão de prioridade. Já viu gente que era para ter tudo para vencer e perde, e já viu gente que era para ter tudo para ser derrotado e ganha. Tudo é uma questão de prioridade. Então Deus te diz nessa noite, e Deus me diz nessa noite: muda um pouquinho o foco, troca as prioridades, coloca Deus em primeiro lugar, e depois você cuida das suas coisas. E quando você for cuidar das suas coisas, você não estará sozinho, eu estarei ao seu lado, e a vitória será certa. Aleluia. Aleluia. Aí Jesus vai falar com Pedro. Jesus diz assim: Pedro, vamos conjecturar aqui um pouquinho, irmãos. O que você achou da mensagem, Pedro? O Senhor foi tremendo. A mensagem foi gloriosa, mas eu estava um pouquinho perdido, um pouquinho chateado. Por que, Pedro? Porque a pesca foi um fracasso. Aí Jesus, irmãos, que era um carpinteiro, falou assim: Pedro, vamos fazer o seguinte, lança-te ao alto mar de novo. Não, mas não fica aqui na margenzinha não, vai para o alto mar, Pedro. Vai lá pro... Irmãos,
a obediência ela tem um poder tão forte na nossa vida, irmãos, que é capaz de mudar o quadro mais terrível que nós estejamos enfrentando. A Bíblia diz que quando Jesus faz, Pedro diz: Senhor, pescamos a noite toda, fomos ao alto mar, e a noite toda não pescamos nenhuma tilápia, mas porque tu mandas, nós iremos. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Senhor, os meus recursos acabaram. Senhor, aquilo que eu poderia fazer não tem mais o que ser feito. O fracasso veio, o dia da derrota chega. Só que, irmãos, para crente que cuida das coisas de Deus, o dia não termina meia-noite. O dia termina quando Deus no céu determina. Irmãos, você que entrou aqui nessa noite, temendo o ano de 2021, achando que ia sucumbir e morrer, e sem saber o que será no seu futuro. Ei, Deus cuida do seu futuro, do futuro da sua família. Deus cuida do meu futuro, e Ele está conosco nessa noite. Graças a Deus. Quando Deus dá uma ordem ao povo do Egito, Ele diz: olha, prepare o povo, mate o sacrifício, passe o sangue dos umbrais na porta, porque o anjo da morte vai passar. Vai haver morte no Egito, o anjo vai castigar terrivelmente os egípcios. Mas tem uma coisa: aqueles que estiverem com sangue nos umbrais da porta, esse o anjo da morte não vai entrar. Sabe o que Deus está te falando aqui nessa noite? Unge as tuas portas nessa noite com o sangue do Cordeiro, e quando a morte vier, quando a crise vier, o desemprego vier, você não vai ser atingido, não vai ser destruído. Deus vai te guardar. Aleluia. Em nome de Jesus. E a Bíblia diz que chegado a meia-noite, o anjo da morte vai passando no Egito. Só que o interessante é que quando ele vai passando, as marcas do sangue dos umbrais da porta não permitem que o anjo entre. É morte para o Egito e é vida para os filhos de Deus. Enquanto o povo está sendo duramente castigado, havia um povo que estava sendo protegido. Enquanto havia um povo sendo massacrado, havia um povo que a morte não tinha o poder de tocá-los. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É quem está debaixo das asas do Onipotente. Ainda que o diabo queira te destruir, te matar, acabar com a sua família, os anjos de Deus te guardam, as asas de Deus te protegem, e você não é atingido. Vai ter sangue nos umbrais da porta. Pode descansar o coração, irmãos. Eu não estou jogando palavras ao vento, eu estou falando o que eu vivi. O anjo pode até tentar passar, irmãos, mas quando vê lá, vai ter a marca do sangue do Cordeiro. E não é marca de sangue de Cordeiro da terra, não. É a marca do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia a Deus. Graças a Deus. E aí? Vamos entrar em alto mar. E a Bíblia diz que Pedro se lança ao alto mar. Pedro obedece. Pedro não discute. Olha, Jesus era filho de carpinteiro. Quem entendia de pesca era Pedro. Jesus entendia muito bem de carpintaria. Só que enquanto Pedro entendia tudo de pesca, ele não estava falando com um homem qualquer. Ele estava falando com um homem que havia feito os peixes. Eu não sei você, mas eu acredito, irmãos, que a pregação de Jesus era tão boa que até os peixes que estavam longe vieram para ouvir. Jesus falou: vai lá, joga a rede, pesca o peixe, e você vai ver o que eu vou fazer na sua história, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro sai ao alto mar, joga as redes, e diz a Bíblia, irmãos, que agora o mar que não havia dado nenhum peixe, nenhuma tilápia, agora vai ter tanto peixe, vai ter tanta provisão, vai ter tanta coisa boa, que ele não vai aguentar sozinho, vai ter que pedir ajuda para alguém para carregar. Ei, sabe o que Deus está me falando aqui para você através dessa palavra? O milagre que vai chegar na sua vida vai ser tão grande que você não vai dar conta de carregar sozinho. Sabe o que Deus está falando? Faz igual a mulher das botijas de azeite: pede vaso, pede vaso, pede vaso, porque não vai faltar o azeite na botija, nem farinha na panela. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o negócio é crer, joga na mão dele, está difícil, joga na mão dele. O marido não quer se converter, joga na mão dele. A esposa não quer se converter, joga na mão dele. O filho não quer saber de nada, joga na mão dele, porque ele sabe o que fazer, ele sabe como trabalhar, ele sabe a isca que ele usa para trazer quem não está nem aí para nada. Confia nele, fica tranquilo, que no mar do seu fracasso haverá uma pesca maravilhosa. Graças a Deus. A Bíblia diz que eles estão assustados.
E eles pegam daqui, pegam dali, as redes começam a se romper. Era tanto peixe, irmãos, o milagre foi tão grande que os discípulos ali que estavam começando a sua jornada, iniciando o seu ministério, tiveram que chamar outros para ajudar. E a Bíblia diz que eles tiram tantos peixes que os barcos quase vai a pique, mas o barco não afunda, porque milagre, irmãos, a Bíblia diz que a bênção de Deus ela enriquece, não acrescenta dor. Talvez você esteja vivendo alguma suposta bênção, alguma coisa que parece que é de Deus, mas está trazendo sofrimento, está afundando o teu barco, está destruindo o teu casamento. Ei, joga para lá nessa noite em nome de Jesus. O milagre ele garante, ele te dá o suporte, ele coloca uma carga que você consegue carregar, e a bênção de Deus chega na sua vida. E a Bíblia diz que eles se predispõem, eles vão lá, porque, irmãos, coisa linda é quando Jesus opera um milagre. E eu tenho visto, irmãos, que parece que o povo parou de crer tanto, que acredita tanto em tantas coisas, tantos recursos, e parece que a fé vai ficando de lado, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. As coisas que foram cantadas, lidas, pregadas aqui nessa noite, tudo nos leva. Deus quer que nós tenhamos fé. Sabe o que era lindo? É que a multidão foi para encontrar com Jesus para ouvir a palavra. Só que quem vai para ouvir Jesus, irmãos, tem problemas. Quem vai para ouvir Jesus tem dificuldades. Quem vai para ouvir Jesus tem dívidas. Quem vai para ouvir Jesus às vezes está debaixo de ameaça, de despejo. Só que tem um porém: enquanto a palavra é pregada, irmãos, aquilo que não era para ser, começa a ser. Aquilo que era para ser aparente derrota, começa a virar vitória. Aquilo que era para ser uma luta que não seria possível ganhar, Deus garante a vitória. Sabe o que eu quero te dizer? Que se entrou alguém aqui nessa noite triste, Jesus começa a alegrar o teu coração nessa noite. Se entrou alguém aqui chorando, pode preparar que esse choro está com os dias contados. O lenço da eternidade vai passar e você vai glorificar o nome do Senhor. Graças a Deus, aleluia. Jesus é maravilhoso. Jesus usa aquela estratégia. A pesca, o dia do fracasso virou um marco histórico na vida dos discípulos, irmãos. Sabe por quê? Porque decidiram obedecer a voz de alguém que eles nem tinham muito conhecimento na época. Só que tem um porém, irmãos, a palavra de Deus, ela nos aproxima de Deus. Você talvez não conhece muito de Bíblia, ou conhece pouco, ou conhece médio, ou conheça muito, mas a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Jesus falou para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sabe por quê? Porque dentro dele brotará uma fonte que jorrará água para a vida eterna. Ei, irmãos, desliga um pouquinho a TV, desliga um pouquinho o celular, isso aqui é para mim também. Desliga um pouquinho as coisas desse mundo, te desconecta das coisas aqui de baixo, fica igual um fio desencapado com as coisas de cima. Quando acordar, irmãos, sabe por que os nossos cultos às vezes dão uma frieza terrível? É porque quando acordamos não oramos mais, não lemos mais a Bíblia, não buscamos mais a Deus, é direto no WhatsApp, é ver notificação. Ei, meu irmão, dá um cavalo de pau nessa noite. Quando você amanhecer os primeiros dias as horas da sua vida, do dia que se iniciou, vai orar, vai buscar a Deus, vai clamar a Deus, e você nunca mais vai reclamar que o culto foi frio, que o culto foi gelado, porque o pregador não era muito ungido, não tinha muita unção. Não, irmãos, nós nos esfriamos por completo, mas existe um fogo que Deus quer acender nessa noite no meu e no teu coração. Troca a prioridade, muda o alvo, se conecta com o céu, e você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Precisamos mudar a história, irmãos. Estamos perdendo lutas ridículas. Estamos sendo derrotados em coisas, irmãos, que era para bastar uma única oração. E sabe o que o diabo está fazendo com isso? Rindo. Ele mudou a estratégia, talvez você não tenha percebido. Antes a estratégia do diabo era nos desviar da igreja e nos colocar no mundo. A estratégia mudou. Agora ele quer colocar o mundo dentro da igreja. Agora você pode estar sentado do lado de uma pessoa, Deus o livre, que tem maldades terríveis, que não para de pensar e de pecar um minuto sequer. A estratégia dele mudou. Mas glória a Deus, irmãos, porque Deus não deixa o seu povo desamparado. Deus não deixa o seu povo entristecido. Ele revela, Ele mostra, Ele discerne. Sabe
Sabe por quê? Porque nós não podemos ser enganados. Nós não seremos enganados. A paz de Deus que excede todo entendimento vai tomar conta da tua mente, conta do teu coração. Deus vai te dar discernimento para discernir o que é de Deus e o que não é. E as derrotas da sua vida estarão com os dias contados. Irmão, tudo que for de Deus, abraça. Tudo, louvor, abraça. Irmão, só vou te dar um conselho. Você gosta de live? Eu sei, a maioria dos irmãos gosta. Eu também já assisti algumas, também não tenho nada contra. Mas, irmão, começou com live que não tem palavra de Deus, sai fora, irmãos. Sai fora, desiste disso. Sai disso. Porque eu te garanto que em 5 minutos vai vir a proposta do sacrifício, da oferta. Ei, irmãos, o povo está sendo destruído, sabe por quê? Porque falta conhecimento. O povo não quer mais saber, não quer pagar preço, não quer orar, não quer se consagrar mais. O povo quer que seja tudo como um ensine hoje. Faz na hora, está pronto em 3 minutinhos. Não, irmãos. Tem coisas que levam dias, levam meses, levam anos. Tem gente aqui que está orando a Deus há anos e Deus ainda não respondeu e não desiste. Continua firme. A resposta vai chegar. A Bíblia diz que Daniel foi orar a Deus. E a Bíblia diz que num período de 21 dias a oração não foi respondida. Sabe o que Daniel poderia ter feito? Desistido no 2º dia. Eu oro e Deus não responde. Eu busco e Deus não me atende. Vou sair fora. 21 dias ele orando. E aparece o anjo Gabriel e diz para ele: olha, Daniel, tu és um homem muito amado. Só que tem uma coisa: a tua oração foi ouvida desde o 1º dia. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quando você colocou o seu joelho pelaquela causa na primeira vez, os ouvidos de Deus já estavam atentos. Deus já estava te ouvindo. Só que você acabou desistindo. Só que você acabou desanimando. Ei, volta a orar nessa noite. Volta a buscar nessa noite. Volta a consagrar nessa noite. Volta a ter uma vida com Deus. E Deus vai andar do seu lado. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Só que as facilidades da vida, elas vão nos empurrando para o comodismo. E aí já não queremos orar mais. Irmãos, tem crente, se você falar de oração para ele expulsa você. Parece que orar virou pecado, irmãos. Ninguém quer mais pagar o preço. Só tem um porém. A cada dia que passa, o arrebatamento se aproxima. É um dia menos para a volta de Jesus. Você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar que quando você decide não vir no culto por qualquer coisa, porque o irmão passou, não te viu na rua e você acha que ele te ignorou? Cada vez que você dá ouvidos para o diabo nesse sentido, irmãos, é um dia menos que falta para o retorno de Jesus. Mas queira Deus nessa noite que a tua atitude vai mudar, que a minha atitude vai mudar. Nós vamos nos apegar com o céu de glória nessa noite. Nós vamos nos apegar com Deus que fez tudo e todas as coisas. Nós vamos nos apegar com aquele, irmãos, que pode colocar um basta no sofrimento da sua vida ainda hoje. Ele pode colocar um basta na situação que você está vivendo ainda esse mês. Ei, volta a crer nessa noite. Volta a buscar a Deus nessa noite. Coloca a tua fé, exercita a tua fé nessa noite. E o Deus de paz vai te visitar. Aleluia. Graças a Deus. Quando Jesus volta, quando eles voltam e vão falar com Jesus, o primeiro sentimento que Pedro tem, cai de joelhos, fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem impuro, eu sou um pecador. Sabe que isso aqui, irmãos, é resultado da palavra. A Bíblia diz que quando Josias, o rei Josias, assume o trono, ele começa a fazer uma grande reforma política, uma grande reforma religiosa. Ele se propõe a buscar a Deus, ele se propõe a iniciar o seu reinado debaixo da graça e da bênção de Deus. E a Bíblia diz que ele começa agora a tirar os altares, quebrar os altares. E a Bíblia diz que eles acham o livro da lei. Quando o sacerdote lê uns trechos do livro da lei, apenas uns trechos, sabe qual é o sentimento de que vem no coração de Josias? Deus está furioso conosco, Deus está irado conosco. Nossos pais abandonaram o altar de Deus, se curvaram diante dos outros deuses. Sabe o que Josias faz, irmãos? Promove aquela grande reforma e ordena que a adoração a Deus volte. O culto é restaurado, a adoração a Deus volta. Deus volta para o seu lugar de que nunca deveria ter saído, que era o meio do seu povo. E agora o povo que estava perdido diante dos outros deuses, agora eles estão alinhados com a vontade de Deus. Ei, meu irmão, se alinha com a vontade de Deus nessa noite. Para de
dar murro em ponta de faca. Para de querer fazer o que você quer quando Deus já falou que não. E você insiste, Deus fala uma vez, duas vezes, e você insiste em não obedecer. Ei, se alinha nessa noite com a vontade de Deus. Entra debaixo da vontade de Deus. Fica no centro da vontade de Deus. E a sua vida será mudada. Aleluia, Deus. Josias imediatamente ordena que passem a ler o livro da lei. E agora, se o trecho traz ao coração deles aquilo que haveria de sentimento no coração de Deus, que era o de ira, e depois Deus confirma através da profetisa: olha, realmente Deus vai trazer um mal terrível sobre esse povo. Só que como Josias se propôs a buscar a Deus, ainda quando a coisa está vindo bem, irmãos, sabe o que Deus fez? Contudo, Josias, tu não vais ver a espada, a guerra, tu não vai ver o que eu vou fazer com esse povo. Sabe o que Deus estava falando aqui para Josias? Josias, pelo fato de você ter continuado, pelo fato de você ter mudado o foco da adoração errada, pelo fato de você ter colocado o seu coração a buscar a Deus, Deus não vai te deixar passar por essas aflições que já está esperando o povo lá na frente. Ei, meu irmão, busca a Deus, clama a Deus, medita no livro da lei de dia e de noite, e você vai ver que a sua vida vai começar a andar por caminhos de contramão do que esse mundo anda. Só que tem um porém: se o mundo caminha sozinho, se o mundo sofre na mão da pandemia sozinho, se o mundo sofre na mão da crise sozinho, você vai estar acompanhado, você vai estar sendo guiado pelo Deus que fez os céus e a terra. Enquanto o mundo vai clamar, vai chorar, você vai cantar o hino da vitória e dizer: só o Senhor é Deus. A crise vai bater na porta, a crise vai chegar. Talvez sejamos atingidos por ela, mas a crise não vai ditar a nossa vida, a crise não vai ditar as nossas atitudes, a crise não vai nos impedir de cultuar, não vai nos impedir de vir à igreja, a crise não vai te paralisar, não vai me paralisar. A crise vai ter um poder, sim, irmãos, de te fazer mais crente, de te fazer buscar mais a Deus, de glorificar mais a Deus, e saber que por mais que o mundo está gemendo lá fora, existe um povo aqui glorificando, exaltando, porque o seu Deus não abandona, o seu Deus não desampara, o seu Deus não nos deixa. Ei, sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? Eu vou caminhar com você quando o mundo estiver sozinho, quando o mundo estiver sofrendo, gemendo lá fora. Eu vou te guiar aqui dentro, vou cuidar de você, vou te abençoar, e a tua família vai estar nas minhas mãos. Quando Pedro volta, ele diz: Senhor, não dá, eu sou homem pecador. Aí Jesus fala para ele assim: Pedro, não tenha medo. Agora que você sabe o que eu sou capaz, não precisa temer. Descansa o teu coração, Pedro. Eu vou cuidar de você, eu vou proteger você. Em outras palavras, a tua família vai estar guardada debaixo das minhas mãos, Pedro. Pedro, não vai faltar o alimento. Mas Senhor, mas e para os saduceus, e para os fariseus? Eles são outra coisa, Pedro. De você eu vou cuidar, de você eu vou sustentar, da sua família estará nas minhas mãos, Pedro. Não precisa te desapontar, não precisa ficar preocupado. E lá na frente Jesus fala: olha, quando eu mandei vocês saírem de 2 em 2, faltou alguma coisa? Faltou sandália? Faltou comida? Eles dizem: não, Senhor, nada faltou. Sabe por quê? Porque nosso Deus é o Deus da provisão. O mundo vai sofrer, o mundo vai gemer, eu não tenho dúvidas disso, mas eu tenho certeza que existe um povo que será guardado terrivelmente pelas mãos de Deus. Existe um povo, irmãos, que não será derrotado, que não será sucumbido, que não será afundado nesse lamaçal que está aí fora. Existe um povo que, enquanto o mundo estiver gemendo lá fora, estará andando nas asas do vento, voando para lá e para cá, tendo a certeza que o seu Deus o guarda, o vela, que Ele vela pela sua palavra. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ei, irmãos, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de mim. Ei, irmãos, o diabo não vai te matar, te derrotar. Sua vida está guardada nas minhas mãos, diz o Senhor. Aleluia.
Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Não é assim que diz aí fora? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, irmãos. Quando o mundo estiver chorando, você vai estar vendendo lenço. E quem sabe o lenço que você vai enxugar a lágrima, vai trazer ele para perto de você, vai trazer ele para perto de Cristo. Ei, irmãos, talvez você é o anzol que Deus usou aqui nessa noite para te trazer aqui, para buscar alguém que está lá fora. Quem sabe você entrou aqui dentro, muito sem propósito, sem entender muita coisa, mas Deus te trouxe aqui nessa noite e clareia a sua mente nessa noite, te faz ter mais fé nessa noite, acreditar nos milagres nessa noite, porque a pescaria lá fora vai ser grande, a pescaria lá fora vai ser tremenda. E queira o diabo ou não, você será usado nas mãos de Deus para ganhar almas para o seu reino. Jesus, com aquela pesca, ele ganha 4 discípulos. Ele ganha Pedro, ele ganha André, ele ganha Tiago e ele ganha João. E a Bíblia diz, irmãos, que 3 desses 4 eram muito próximos de Jesus. E nós conhecemos muito eles. Pedro, Tiago e João. Olha que coisa linda, através de uma pesca maravilhosa, você vê como o objetivo de Deus, irmãos, para as nossas vidas é muito maior do que nós imaginamos. Você vê como a nossa mente muitas vezes é limitada, é fechada. A gente está pensando uma coisinha pequena aqui e Deus está pensando uma coisa muito maior lá. Irmãos, em nome de Jesus, nessa noite, saia daqui com essa palavra no seu coração, que no mar do teu fracasso haverá uma pesca maravilhosa, que no mar do teu insucesso haverá um Deus que vai te dar vitória onde você quer, que você enfrente, que você lute, que você não vai estar sozinho, que vai estar do seu lado o guerreiro do céu que não dorme, que não tosqueneja, que não perde a batalha. Ei, irmãos, Deus está ao seu lado nessa noite, Deus está ao meu lado nessa noite, e eu profetizo em nome de Jesus que as derrotas que o diabo quer impor serão revertidas em vitórias para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Pedro tomou a atitude certa, Pedro tomou a decisão certa. Tome a decisão certa nessa noite, tome as decisões certas nessa noite. Quem toma a decisão errada cai, quem toma a decisão errada peca, quem toma a decisão errada desanima, quem toma a decisão errada para no meio do caminho, mas quem toma a decisão certa, eu quero ver capeta que para na frente dele. Quem toma a decisão certa, eu quero ver muralha que fique de pé na frente dele. Quem toma a decisão certa, irmãos, ainda que Golias pode ter 58 metros de altura, se ele está na direção, se ele toma a decisão certa de estar ao lado de Jesus, é questão de tempo para a pedra vir bater na testa e Deus lhe dá vitória. Graças a Deus. Irmãos, fiquem de pé, por gentileza, com a autorização do nosso pastor. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero